volta com Roda Viva Pernambuco, hoje com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, o doutor Disseu Barros, né? Na sequência aqui nós vamos com o Denis Araújo. Boa noite, Denis, produtor executivo da Rádio Folha FM. Deixa eu lembrar também que nós estamos ao vivo para toda a rede de retransmissoras da TV Nova Nordeste, em todo o estado de Pernambuco, aqui em Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Timbaúba, Arco Verde. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Também você que nos acompanha na rede social, no facebook.com/TV Nova Nordeste, no Instagram, no TV Nova, @TV Nova Nordeste, no nosso site, na nossa página oficial, no www.tvnova.tv.br e no nosso aplicativo N2. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Denis Araújo. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, doutor Disseu. Doutor Disseu, na sua última fala, o senhor afirmou que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário têm sofrido diversos ataques. Mas isso também não é reflexo de uma posição que principalmente o Judiciário tem tomado. Por exemplo, a gente vê uma espetacularização até mesmo nas operações, muitas visivelmente compartilhada com emissoras de TV. Hoje a gente tem um STF onde os ministros brigam para ver quem é mais popstar em todo o Brasil. Isso não reflete justamente esse ataque, a falta de credibilidade que o Judiciário, né, e também o Ministério Público ele tem adquirido diante da população? É assim, eu atribuo os ataques à quantidade de pessoas importantes que foram atingidas, né? Nós temos um Código Penal feito em 1941, e praticamente, se você for aqui no curado aqui, só tem pobres. É um Código Penal seletivo. E nunca o Ministério Público teve problema. Mas aí, na medida que você atinge o presidente da República, ex-presidentes, senadores, nós começamos a ter altos problemas. E tem hoje 1.188 projetos que, de alguma forma, diminuem o Ministério Público brasileiro. E a sociedade, eu vou aproveitar a audiência do programa para denunciar isso. São 1.188 projetos que estão contra o Judiciário e contra o Ministério Público. Agora, você tem razão na sua fala em um ponto. Eu acho que o Judiciário e o Ministério Público têm que ser mais discretos. Ou seja, nós temos aqui praticamente com 8 jornalistas e nenhum de vocês me conheciam. E já está com dois anos e 5 meses que eu sou procurador-geral do Estado de Pernambuco. Eu já denunciei mais de 50 prefeitos e inclusive deputados. Nenhum de vocês sabe quem é. Sabe por quê? Porque eu tenho um respeito imenso pelo princípio de estado de inocência. O fato de o Ministério Público denunciar alguém não significa que ele seja culpado. Até porque você denuncia por indícios. Eu tenho que provar a materialidade, que tem uma vítima, mas a autoria eu denuncio por indícios. É como se fosse assim, um exemplo grosseiro: o cadáver está lá, a polícia vai passando e tem um cara com a faca na mão com sangue. Eu denuncio por indício que ele foi o autor. Eu não estou dizendo que foi ele, mas há um indício suficiente. Durante a instrução pode surgir algumas hipóteses. Pode surgir a hipótese que ele tenha acabado de esfaquear, pode surgir uma hipótese que ele ia passando, viu o cara com a faca no peito e foi tirar a faca. Então, eu tenho um maior respeito pela dignidade da pessoa humana. Eu acho que praticamente essa primeira entrevista que eu estou dando aqui no Estado de Pernambuco, a primeira, uma entrevista desafiadora, porque o tema é livre, né? E logo com essa pauta bomba que ocorreu aí. Mas eu afirmo para você, o Ministério Público hoje está muito fragilizado. Agora, ontem mesmo já entraram na questão da lei de abuso de autoridade, que eu não vou poder mais errar. Quem é que vai poder oferecer uma denúncia quando o denunciado depois vai poder denunciar quem denunciou? Entendeu? Então fica muito frágil e vai fragilizar muito o combate da corrupção. Alguns exageros é fato, isso, mas são exageros isolados, precisam ser punidos. Dr. Orlando Rochadel, que é o nosso corredor nacional, que é um promotor lá de Sergipe, eu quero depois falar sobre isso, porque o Ministério Público de Pernambuco foi democratizado. Nós temos também um promotor corregedor, eu sou promotor e agora procurador-geral, mas depois eu volto para a minha comarca. Nós temos uma democracia plena aqui no Estado de Pernambuco. Mas o Dr. Orlando Rochadel é uma pessoa espetacular, tem aberto vários procedimentos contra os promotores do Brasil por alguns excessos. Principalmente com essa questão de holofote, ele está dando entrevista, né?
e acusando pessoas que ainda vão ser submetidas ao devido processo legal. É uma minoria? É, mas precisam ser corrigidas. Mas, repito, os ataques que o Ministério Público brasileiro está recebendo, 1.188 processos legislativos contra o Ministério Público, eu entendo que ele está resultante do grande trabalho que foi feito e pela quantidade de pessoas de qualquer tipo de partido que foram atingidas agora. Porque quando se colocava o pobre na cadeia, nunca teve projeto de lei contra o Ministério Público. Professor João Paulo. Procurador Diceu Barros, eu quero seguir nessa linha, né, tentando discutir isso que o senhor caracterizou como ataques ao Ministério Público. Talvez isso seja próprio da própria democracia. Toda e qualquer instituição republicana, né, a mídia, a academia, o Ministério Público, enfim, a magistratura, toda ela é suscetível, né, a críticas quanto à sua atuação. Então, nesse sentido, eu queria tentar ouvir a sua opinião sobre alguns dados que talvez revelem um pouco da atuação do Ministério Público, né, no nosso país. Né? Eu trouxe aqui alguns números aqui do Departamento Penitenciário Nacional, né, o DPEM, do Ministério da Justiça, que indicam que a gente tem no Brasil, números de 2017, né, 726, né, mil presos, né? É quase 1 milhão de presos no Brasil. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E quando a gente vai olhar o perfil das pessoas que estão lá cumprindo pena, né, 55% são jovens de 18 a 29 anos, 64% são negros, né, e 75% não chegam ao ensino médio. Então, a gente parece ter um perfil relativamente claro e homogêneo de que há um processo de criminalização da pobreza, né? É claro que quando a gente percebe essas grandes operações midiáticas, enfim, Lava Jato, etc., a gente tem talvez aqui uma matéria muito interessante para dizer, olha, estamos quebrando com isso, estamos, né, atuando de uma forma diferente. Mas do ponto de vista prático, isso não significa que a gente está mudando essa realidade de forma alguma. É um número bastante significativo, expressivo e que ninguém coloca em debate efetivamente, né? Ninguém coloca em questão as consequências disso para a juventude, né, do país, o que ela vai ser no futuro, etc. E, enfim, para encerrar minha pergunta, na verdade é uma problematização que eu queria ouvir a opinião do senhor. Isso vem também no contexto de uma certa expansão do Poder Judiciário. O Ministério Público existe também, né, como um agente provocador do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, pelo menos do ponto de vista conceitual, retomando um pouco dessa conversa que a gente teve aqui no início, né, ele não se confunde com o Ministério Público, portanto, ele não pode ir atrás, né, de casos, né? Então, o Ministério Público tem também um papel importante nesse processo de definir o que é, né, uma atitude, enfim, que seja passível de criminalização ou não, um ato, né, criminalizável ou não. Então, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre o papel do Ministério Público dentro da construção da democracia no Brasil, ou seja, né, da construção efetiva desse modelo verdadeiramente republicano e igualitário para todos, né, no país. É isso. João Paulo, você tem razão em um dado, né? Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas isso decorre de 2 adolescentes esquizofrênicos que nós temos, que é um Código Penal de 1940 e um Código de Processo Penal de 1941, praticamente 78 anos. Não tem como você entrar no século XXI com uma legislação de 78 anos atrás. Isso não acontece em nenhum local do Brasil, do mundo. E aí, 700 e poucos mil apenados no Brasil, se não fosse essa legislação arcaica, adversarial, de você ter que tratar o acusado como se fosse um adversário, né, eu acho que diminuiria talvez até pela metade aí. Né? Hoje eu costumo dizer que a legislação brasileira ela é ineficaz em todos os ângulos. Nós não temos penas graves para combater os crimes grandes e, ao mesmo tempo, nós conseguimos colocar na cadeia pessoas que cometeram os crimes leves ou médios. Eu tive a honra e a satisfação de coordenar o primeiro livro do Brasil, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que é a polêmica que existe hoje no Brasil. Né? Começou um movimento, nós implantamos aqui o primeiro núcleo de acordo de não persecução penal. O CNP agora determinou que todos os promotores e procuradores do Brasil implementassem. Está uma polêmica grande com o Judiciário, com a OAB e com os próprios membros do Ministério Público que não entendem, mas nos Estados Unidos, 94% dos processos criminais americanos são resolvidos pelo plea bargain, pelo acordo. Aqui não, tudo é denúncia. Então, esses 350 mil aí dá para a gente resolver com acordo.
A justiça brasileira, ela precisa ganhar fôlego, porque hoje ela está falida, ela é morosa, ela não atende o conceito de justiça, ela não é efetiva também. Ela precisa ganhar energia, ganhar recursos para combater os grandes crimes. Eu estava falando com o Edmar aqui no intervalo, essa questão aí da invasão aí do celular do ministro, que nos Estados Unidos, se for ministro do Estado, seria um crime de segurança nacional. Aqui é um TCO, é um termo de circunstância de ocorrência, que vai se transformar em pena base, em cesta básica. Por quê? Todo crime punido até 2 anos, de 6 a 2 anos, você invadir um dispositivo eletrônico de uma pessoa, 2 anos, paga uma cesta básica e vai valer a pena pelo estrago que está se fazendo aí na vida íntima das pessoas, né? Então eu acredito o seguinte, é preciso urgentemente a gente mudar a concepção de fazer justiça no Brasil, né? A questão do acordo de não persecução penal, o próprio ministro Moro, na sua reforma anticrime, está trazendo também o plea embargo americano para ser implementado no Brasil, para que você possa negociar com as partes e colocar na cadeia só os bandidos de alta periculosidade. O doutor Disseu, inclusive com um convênio com o governo do estado, o Ministério Público de Pernambuco está fazendo algo parecido com relação à resolução de conflitos, né, tentando evitar a judicialização disso, né? É verdade. Não está sendo bem compreendido porque o jurista brasileiro, o operador de direito, ele é muito conservador. Nós estamos treinados na academia, a academia é muito retrógrada também, em acusar e a defesa protelar, ou então arranjar uma forma de defesa. Não. Agora, com acordo de não persecução penal, nós vamos mudar a concepção. A primeira coisa que vai se fazer é tentar fazer um acordo. Evidentemente, para aqueles réus que têm bons antecedentes, evidentemente que o crime cometido sem grave violência. Por exemplo, que eu já encontrei na cadeia, lá de Garanhuns uma vez, o cara toma 2 copos de uísque, foi passar na rua, foi preso, tem um crime para isso, que é do Código de Trânsito, que é dirigir com o teor alcoólico alterado. As pessoas pensam que quem comete crime é tudo criminoso, mas qualquer pessoa pode cometer um crime, qualquer pessoa. Tomou 2 copos, isso é um crime, né? Mas eu encontrei o cara lá, 9 meses preso. Por quê? Pobre, e você tem razão, a justiça penal nossa é seletiva, ela tem uma clientela determinada. Eu só discordo em um ponto que, na realidade, nós melhoramos nesses últimos 5 anos com a Operação Lava Jato, em que esferas do poder que nunca tinham sido atingidas foram atingidas. Estou falando de presidentes, estou falando de senadores, estou falando de deputado federal, estou falando de grandes empresários, do mais rico do Brasil, foram atingidos por essa população. Isso é uma coisa inédita para uma lei que nós temos fraca. A lei penal brasileira, a lei criminal, é um incentivo à impunidade. Eu apostei com um colega meu que todos da Lava Jato que estão presos, eles não passam 3 anos presos. Não passam. Inclusive Lula? Sim, a não ser que apareça outra condenação. Mas pelo processo que ele acha que ele sai. Hoje ele já vai para semiaberto. Hoje. Doutor Ney, boa noite. Boa noite, doutor Disseu. Bem, esse processo de tentativa de solução de conflitos sem chegar ao judiciário, ela tem se ampliado mundo afora. É um caminhar constante, cada vez mais elevado. E eu, inclusive, quero lhe cumprimentar por ter tido a sensibilidade de propor essa Câmara de Resolução de Conflitos aqui no estado de Pernambuco. Gostaria de saber até no que ela já avançou. Não só a Câmara, que é o antecedente, não é, da judicialização, como também o funcionamento do Instituto de Negócios Jurídicos Processuais. Como tem sido a efetividade desses 2 institutos? Ela começou agora, toda ideia nova, ela é recebida de forma refratária, não é bem recebida, toda ideia nova. Eu falo de ideia nova no Brasil, porque nos Estados Unidos está com mais de 200 anos que a justiça é pactuada. Eu estive agora em Portugal e assisti uma palestra do ministro, eu me lembro daqui a pouco o nome dele, que é o vice-presidente agora, Fux, o ministro Fux. E ele disse que estava em Roma, num seminário internacional, e tinha uma colega dele brasileira, todo mundo estava com ponto, o cara estava dando a palestra em inglês, aí ele disse, nos Estados Unidos, nós temos, na Suprema Corte tem 700 processos. Eu falei 700. No Brasil tem 78 mil. Aí a colega dele disse, olha, um seminário de alto grau desse está dando uma informação
tradução errada. Aí disse, não, o Fux falou, não, nós temos 78 mil lá e nos Estados Unidos, como tudo é pactuado, só tem 700. Então, há um processo penal não inteligente em que tudo é resolvido com pena. Aqui nós fizemos o primeiro núcleo de não persecução penal do Brasil. Ele está sendo estruturado, há uma resistência dos juízes, há uma resistência dos advogados porque não sabem o que é ainda, e não procuram conhecer. Mas a grande ideia nossa é, antes de denunciar, a gente tentar fazer um acordo. Sabe por quê? Esses delitos aí que os caras estão presos, a maioria no final, quando ele for condenado, vai dar cesta básica. 80% dos crimes brasileiros, como a pena é muito baixa, se for condenado até 4 anos, ou o regime é aberto, ou vai ser transformado numa pena alternativa. Agora, o grande problema é, eu denuncio o cara hoje e ele pega essa pena alternativa daqui a 8 anos, no site do CNJ. Ele vai submeter um processo doloroso, contraditório, em defesa, daqui a 8 anos ele recebe a sua pena alternativa. Mas eu não poderia chamar o acusado com seu advogado e dizer o seguinte, foi isso que tu fez? Então vamos acordar logo aqui e tu tem a tua pena alternativa em meia hora. É isso a nossa proposta. Hoje aqui em Recife, lá em Recife, a tendência é de fazer 350 acordos só em Recife, por mês. Só que 300 acordos por mês, ele vai dar mais de 3.500 por ano. 3.500 acordos por ano. Esses 3.500 acordos, ele não vai economizar 3.500 audiências lá. Por quê? Porque geralmente o processo não termina numa audiência. Ele vai terminar no mínimo em 2. Então, só aqui em Recife, nós vamos economizar 7.000 audiências para algo que nós já sabemos em que vai ocorrer. Ao invés de mandar o cidadão para a cadeia nesses crimes médios, você vai dialogar e vai apresentar uma nova alternativa. Vamos girar a roda aqui. Né? E vamos dar uma girada na roda aqui. Quem é franqueada a palavra? Nil, vamos lá, Nil. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor, veio do Sertão, o senhor foi promotor em Exu, inclusive, e a gente está num período, a gente tem boa parte dos nossos... Você é da Rádio Pajeú, de Afogados da Engazeira. A gente tem uma realidade onde boa parte dos nossos municípios não tem 100% de saneamento, tem dificuldade de atenção básica, de saúde básica. Doença de Chagas voltou a algumas cidades, foi notícia essa semana. E a gente vive um período agora onde há a farra que eu considero a farra do pão e circo, quando muitas prefeituras, com todos esses indicativos, lançam mão disso e fazem grandes festas por conta do período junino, às vezes agredindo a nossa tradição cultural, etc. E eu vejo algumas iniciativas importantes do Ministério Público, muitas vezes em parceria com o Tribunal de Contas. Mas a percepção que eu tenho, procurador, é que faltam mecanismos legais mais eficientes para punir isso, por exemplo, criando um critério que só se realize eventos dessa natureza quando você tiver princípios ou situações básicas como essas resolvidas. O que é que o senhor diz sobre isso e que movimento o Ministério Público está fazendo para tentar combater essa farra com o dinheiro público que acontece em algumas cidades, inclusive no interior? Isso é um problema recorrente. Eu sou um promotor ímpar, porque eu passei 15 anos de primeira instância, 15 anos, tá? De Exu, passei por tudo ali, né? E sou promotor de segunda. Nós viemos um processo de democratização do Ministério Público, só aqui em Pernambuco permite essa democratização. Mas assim, eu tive com o presidente Marco Loreto e nós fizemos uma recomendação em conjunto para todos os prefeitos do estado de Pernambuco no mês passado, dizendo o seguinte, não é na dimensão da sua pergunta, mas dizendo o seguinte, se qualquer prefeitura que estiver com o salário atrasado por servidor, ela não vai poder promover esse pão em circo. Ou seja, ela não vai poder fazer São João. Evidentemente, algumas coisas, como você falou, saneamento básico, a gente não atentou, porque seria uma coisa muito localizada. Né? Nós assumimos o Ministério Público com mais de 100 cidades sem promotores. Viu? Agora nós estamos nomeando... O senhor nomeou hoje 16. Nós nomeamos 16, ao todo 77 em 2 anos e 5 meses. Nós damos uma priorizada, principalmente no interior. Estamos mandando 16 também para o interior. E nós contribuímos com o índice de pacto pela vida de forma indireta, porque eu não tenho promotor, a comarca está desorganizada. O time tem que ser completo. Juiz, promotor, delegado e polícia militar. Então, nesses últimos 2 anos e meio,
nós nomeamos 77 promotores, colocamos mais no interior, né? O segundo lugar foi São Paulo com 13. Você vê assim o esforço que nós fizemos. Mas assim, é uma ideia muito boa, ou seja, cada promotor desse é defensor da cidadania. Eu sempre digo aos meninos meus, olha, nós temos que sair do gabinete, tirar a gravata, visitar a população, conversar com o cidadão e ver essas coisas. Eu fiz uma recomendação genérica. Aonde tiver salário atrasado, não vai fazer São João. Como estamos fazendo agora uma outra recomendação, nós temos uma reunião amanhã com o presidente do Tribunal de Justiça, eu e o doutor Marco Loreto, porque nós vamos lançar um projeto aqui, Pernambuco Marco Loreto Verde. é Tribunal de Contas, né? Marco Loreto. Pernambuco Verde, lixão zero. Lixão é coisa de quarto mundo. Então não pode. Nós temos 105 cidades no estado de Pernambuco que ainda tem lixão contaminando o meio ambiente. Então o presidente ficou de trazer essa relação, vai notificar os prefeitos e eu vou chamar todos eles para fazer um acordo de não persecução penal. Porque o pessoal não quer assinar mais TAC, termo de ajustamento de conduta, não quer porque se compromete. Mas o prefeito que não quiser pactuar comigo, aí nós temos um crime ambiental. Vou deixar bem claro. Você quer fazer um lixão? Não tenho dinheiro. Vamos fazer um consórcio aqui, vocês 5, façam um lixão no local. Se não quiser fazer um acordo, eu vou denunciar. O João Paulo quer fazer uma pergunta, mas deixa eu ir no intervalo, João Paulo, para a gente aproveitar aqui rapidinho. Na volta, você volta com a sua pergunta para o Procurador de Justiça do Ministério Público, doutor Disseu Barros, nosso convidado de hoje no centro do Roda Viva. Já já a gente volta.